Aline, você fala quando for para começar. Eu não sei se vocês estão vendo tudo. Sim, a gente está vendo. Tá. Tô ouvindo. Deixa eu ver só se eu consigo passar o slide, calma aí. Eu não sei se... Tá, acho que agora dá para ver tudo. Então tá bom. Eu posso começar? Pode começar, por favor. Tá. Então, bom dia ainda, né? Bom dia a todas. Eu sou a Natália. Eu sou enfermeira de formação, sou formada pela Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo. E agora estou fazendo meu doutorado na Faculdade de Saúde Pública. Sou orientada pelo professor José Miguel Olivar. E no momento, nesse exato momento, estou fazendo intercâmbio, estou nas últimas semanas de intercâmbio em Londres, e por isso que não estou aí, né? Mas, enfim. É muito bom sempre ouvir a Fran, ouvir a Sandra, já tive outras, né, oportunidades de estar com elas, e especialmente em relação à Fran, né, o meu doutorado ele é em São Gabriel da Cachoeira, que é o território da Fran Baniwa, assim, né, o município, né, e, assim, muitas coisas que as duas falaram, acho que tem um pouco de relação com o que eu vou falar, vou tentar trazer, né, um pouco da fala das duas, da minha fala também, no que for possível. Então, vamos lá. Então, eu vou tentar apresentar um pouco para vocês hoje uma parte do meu doutorado, então é uma coisa que eu tenho trabalhado agora sobre os itinerários indígenas de cuidado obstétrico e os limites da atenção diferenciada em São Gabriel da Cachoeira. Isso é uma coisa muito saúde pública, né? Mas dentro da saúde pública, a gente, que é o que caracteriza, né? Enfim, a saúde coletiva, é a gente abordar essa área da antropologia, né? A antropologia da saúde dentro da saúde, né? E tentar entender de uma maneira diferenciada mesmo, né? Enfim, como que a saúde se constitui para outros povos com outras epistemologias, né? Então, eu vou falar um pouco disso. Então, o meu trabalho é com as mulheres de São Gabriel da Cachoeira, de alguns territórios, e especialmente pensando nessa dimensão entre cuidado tradicional, cuidado indígena e assistência institucional de saúde, né? E, enfim, os inúmeros conflitos que tem no entendimento dessas coisas, tanto para quem trabalha, né, para os próprios profissionais de saúde lá, como também para quem mora, né, para as próprias mulheres indígenas, para as comunidades indígenas. Então, aqui, o meu projeto de doutorado, mesmo assim, ele o título dele, né, é Redes, Cuidado e Enfrentamentos, o que a gente chama de saúde sexual e reprodutiva das mulheres indígenas no Rio Negro. E aí, dentro, esse meu trabalho de doutorado, ele está vinculado a um projeto FAPESP, que é um projeto grande, né, enfim, sob orientação do meu orientador, que é o projeto Cosmopolíticas do Cuidado no Fim do Mundo, Gênero, Fronteiras e Agenciamento Pluriepistemológicos com a Saúde Pública. E esse projeto, especialmente, ele começou lá atrás, inclusive também com a Fran, quando a Fran ainda trabalhava, enfim, no Departamento de Mulheres Indígenas da FOIRN, e um trabalho grande, né, que foi feito com esse meu orientador, enfim, há alguns anos atrás, para começar a entender um pouco essas dimensões de violência, né, sobre alguns aspectos, né, de violência no território de São Gabriel da Cachoeira, que é esse território do Rio Negro. E aí, enfim, esse meu trabalho, então, tem a parceria, né, com o Instituto Socioambiental e também com o Departamento de Mulheres Indígenas da Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro. Eu vou apresentar um pouco, eu não consegui ver os slides da Fran, mas vou apresentar um pouco, né, o que é esse território de São Gabriel, o que a gente, enfim, sobre o que a gente está falando, né. Então, São Gabriel da Cachoeira é um município que está na divisa entre Colômbia e Venezuela. Ele está nessa região que a gente chama de Alto Rio Negro, né, que também é composta por outros 2 municípios, que é Barcelos e Santa Isabel do Rio Negro.
É uma área muito grande, gigante, né, maior que Portugal, só o município de São Gabriel, é o terceiro maior município do Brasil. Tem uma variedade gigante de povos indígenas, de línguas, de culturas, são 23 povos indígenas, pelo menos, ainda tem uma discussão aí se tem um 24º povo indígena, mas indiscutivelmente a variedade de línguas, né, e de práticas são muito grandes. E a gente tem uma população, né, do município de mais de 50 mil pessoas, e mais de 90% dessa população é população autodeclarada indígena. E aí, quando a gente fala de São Gabriel, aí aqui só, não sei como é que vai aparecer para vocês a imagem, se vai distorcer, mas é só para a gente ter uma ideia um pouquinho dessa dimensão. Isso aqui, nessa foto, é a área urbana de São Gabriel, né? Então, quando a gente fala de São Gabriel da Cachoeira, a gente está falando do município de São Gabriel e também da zona urbana, da sede, que a gente também chama de São Gabriel, né? Eu sou natural de Osasco, né? Então, quando a gente fala, vou para Osasco, estou indo para o centro da cidade. É como falar em São Gabriel. Vou para São Gabriel, quem mora lá vai para a sede da cidade, embora já esteja no município. Só que esse deslocamento até a zona urbana da cidade, ele é feito, na verdade, pelos rios, né? Então, em todo esse município, a gente tem uma malha imensa, né? De rios, com corredeiras, cachoeiras, e as pessoas, né, os povos indígenas, as pessoas das comunidades indígenas, vão se deslocar rio abaixo, né, e aí a gente tem o Rio Negro, o Rio Içana, o Rio Aiari, enfim, tem várias afluentes, né, do Rio Negro, que vão trazer, né, conduzir essas pessoas para a zona urbana da cidade, que é onde, para quem está mais estudando antropologia e muito bem a questão dos povos indígenas, sabe que é de onde vem, hoje em dia, né, grande parte dos alimentos que são comprados na zona urbana, produtos variados, né, de consumo diário. E aí, a metodologia do meu trabalho tem sido, então, fazer um trabalho etnográfico, que é um desafio para quem é da saúde, né? Então, tendo formação em saúde, é sempre um desafio quando a gente se coloca, né, para pensar a partir de outras lentes, né? Então, para pensar através da antropologia, da etnografia. Então, eu consegui fazer alguns períodos de trabalho de campo em algumas comunidades de São Gabriel. Então, fui na comunidade de Ambaúba e Assunção do Içana. Assunção é a comunidade da Fran. Ambaúba é uma comunidade um pouco mais para cima, subindo sentido fronteira. Então, essas duas comunidades no Rio Içana. Fui na comunidade do Balaio, que é mais terra indígena Alto Rio Negro, na Ilha de Aparecida e Inhambu, e cada comunidade a gente vai ver que essa é a diversidade, por isso que é importante falar sobre isso, né, em São Gabriel e no Rio Negro todo, que cada comunidade tem uma especificidade, né, e aí muito igual Sandra trouxe, né, que cada comunidade, cada povo vai ter a sua própria especificidade, da forma como a gente trabalha com as mulheres, ou como a gente entende o conceito de cuidado, o conceito de saúde, vai ser diferente para essas comunidades, embora elas estejam em território, compartilhando um território, né, o mesmo território. Mas aí é isso, né, não é o mesmo território, porque à medida que a gente vai subindo as calhas dos rios, a gente vê como tem uma variedade de subindo, por exemplo, subindo o próprio Rio Içana, a gente vai ter em determinados pontos do rio mais variedades de peixes, quando a gente sobe um pouco mais, dependendo se tem mais cachoeira, tem menos variedades de peixe, então isso influencia diretamente na alimentação que essas comunidades têm disponível, também no que é plantado, no que é cultivado, no próprio artesanato que é produzido especialmente pelas mulheres. Então, tudo isso muda a depender da comunidade que mora ali, né? E aí, dentro dessas minhas incursões a campo, e especialmente também, não só nas comunidades, mas especialmente na sede, né, em São Gabriel, em reuniões com as mulheres lideranças indígenas, do Departamento de Mulheres Indígenas e de outras, de associações variadas, né, porque o Rio Negro tem uma imensidade de associações
especialmente de mulheres que fazem artesanato e tal, me reuni com várias mulheres, né, e lideranças, para pensar um pouco, entender um pouco como é que são realizadas essas práticas de cuidado e de saúde, né, das mulheres indígenas, como é que é visto hoje, né, como é que elas encaram esses diálogos, ou como existem, né, essas tensões com os serviços de saúde, e trazendo um pouco também dessa fala, né, da Sandra, como é que são essas experiências de violência de gênero entre as mulheres indígenas, que impactam diretamente na saúde delas, né? E aí no Rio Negro a gente tem uma elevada taxa, né, como em vários povos indígenas, de violência de gênero, especialmente violência doméstica, abusos sexuais, como a gente, enfim, acaba saindo bastante pela mídia, né? Mas ainda existe muito essa dificuldade, né, exatamente de implementar ou de fazer algo específico para o território em relação aos direitos das mulheres, à implementação da Lei Maria da Penha, por exemplo, como é que a gente trabalha isso no território indígena, como a São Gabriel da Cachoeira, né, com várias terras indígenas demarcadas, como é que a gente faz o afastamento desse agressor do domicílio, ou o contrário, né, retira essa mulher, como é que a gente retira essa mulher da terra dela, do lugar, do contato dela com a sua própria roça, com a família, enfim, isso é muito, muito difícil, muito específico, né, no território do Rio Negro, e no território indígena no geral, e além dessas violências assim mais sabidas, uma das violências que as mulheres enfrentam, e cada vez mais enfrentam, e tem um diálogo muito grande com essa colonização da saúde, é a violência obstétrica, né, que é parte muito grande do meu trabalho. Aqui, nessas imagens, né, então tem alguns encontros com essas mulheres, uma delas, inclusive, algumas delas, né, da região do Içana, da região do Balaio, enfim, das comunidades. E aí, quero mostrar para vocês um pouquinho, né, trazendo essa ideia da saúde, mas que vai casar com a antropologia daqui a pouco, é pensar em como é que é feita a institucionalização da saúde em São Gabriel. Então, como é que é pensada essa saúde formal, né? Então, a cidade, especialmente, né, a sede, ela vai oferecer unidades básicas de saúde, são 7 unidades básicas nesse território urbano, né? Tem um laboratório de análise clínicas, que esse laboratório ele é para atender a demanda de todo o município. A gente tem isso gerenciado pela saúde municipal, né? Então, o município de São Gabriel que gerencia a unidade básica de saúde e o laboratório. Mas também, pensando nos povos indígenas, a gente tem essa divisão da saúde indígena, do subsistema de saúde indígena, que é realizada pela CASAI, né, que são a Casa de Apoio à Saúde Indígena, que é uma casa de apoio que recebe as pessoas indígenas que estão em trânsito, né, que saem das comunidades e vêm para a cidade receber cuidado. E a gente também tem no território de São Gabriel o Hospital de Guarnição, que é o único hospital de maior complexidade, ainda é média complexidade, mas é a maior complexidade possível nesse território, é oferecida pelo Hospital de Guarnição, que é o Hospital Militar, que tem uma gestão mista do Exército e do Governo do Estado. Então, ele é um hospital militar, mas também é um hospital do SUS. E além, né, enfim, da saúde municipal, da saúde indígena na CASAI, né, que recebe essas pessoas que vêm da comunidade, do Exército, que gerencia o hospital, a gente tem os DICEIs, que são os Distritos Sanitários Especiais Indígenas, que é quem coordena as ações de saúde que são feitas nos territórios indígenas. A gente tem 2 distritos, um especialmente focado para a saúde dos povos Yanomami e Ecuana, e o outro, que é o maior, que tem mais profissionais vinculados, no território de São Gabriel, que é o DICEI Alto Rio Negro. Aí, para mostrar para vocês, então, que toda essa região colorida aqui é a região do Alto Rio Negro. Aqui onde está a cabeça do cachorro, né, que é como a gente costuma chamar a região do Alto Rio Negro, onde está São Gabriel, e
aqui, então, nessa parte aqui, a gente tem a ação da saúde indígena, onde está coloridinho, e aqui embaixo o município urbano, e nesse território todo a gente tem diversas línguas, diversas etnias, uma diferença de experiência no contato com a zona urbana, então mais fácil acesso ou mais difícil acesso, mais longe ou mais perto, e o que eu comentei sobre a diversidade alimentar, que tudo isso implica em como a saúde olha para essas, especialmente, né, para as mulheres, que é o que a gente está conversando aqui hoje, mas que olha para as comunidades indígenas a partir disso, né, a partir da língua, a partir das etnias, ou pelo menos deveria olhar de maneira diferenciada. E aí, quando a gente fala, então, dessa saúde diferenciada, né, é uma coisa que está prevista pela PNASP, né, a Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas. E essa política, então, ela vai dizer que no território indígena, os profissionais que vão atender no território indígena, eles devem ter um olhar diferente para as mulheres, né, para as pessoas que moram nas comunidades. O que eu trago aqui nesse trabalho é que a PNASP, ela vai trazer ela vai regular essa atenção diferenciada apenas no território demarcado, né? E não vai regular essa mesma forma diferente de atenção diferenciada na zona urbana. Só que em São Gabriel, a gente sabe que essas pessoas, elas vão e voltam o tempo todo das comunidades, né? Então, elas estão o tempo inteiro nas comunidades, descem para a sede, e aí fazem, enfim, o que precisam ser feito na sede, o que precisa ser feito na sede, sobem, ou elas moram de maneira intermitente também na sede, e isso muda a forma como elas acessam a saúde. E aí, a PNASP, ela não foi mudada, enfim, desde a sua implementação em 2002. Aí eu trouxe aqui só alguns marcos, né, especialmente a revisão da PNASP, que está sendo proposta desde o ano passado, mas ainda não foi revisada, ela está em processo de revisão, o que para a gente que trabalha com saúde indígena é muito importante, que ela seja revisada, porque ela já é muito antiga, ela tem muitas defasagens. Mas esse ano, né, a gente teve um avanço, que especialmente a partir dessa gestão indígena que está na saúde, com o Ministério dos Povos Indígenas, o Ministério da Saúde, enfim, a Secretaria de Saúde Indígena, a gente teve o reconhecimento dos especialistas das medicinas indígenas, isso formalmente, né, foi reconhecido a partir de uma portaria que esses especialistas indígenas, eles devem, de alguma maneira, trabalhar junto com os profissionais de saúde institucionalizados, e a gente teve agora... Oi. Natália, está interrompendo um pouquinho. Você falou da... que a gente ouviu. Está nos ouvindo? Estou ouvindo. Está sendo para interromper um pouquinho. Voltou. Voltou. Voltou ou não? Agora deu para ouvir. Acho que nós vamos ter que desligar a câmera, talvez, Natália. A minha? Essa mentina não é a nossa especial que eu pedi aqui. Eu acho que agora dá para ouvir. Natália, você está nos ouvindo? Estou ouvindo, sim. Pode continuar. Vamos ver se conseguir andar. Mas travou? Aonde travou? Travou na hora que você disse que tem uma tendência. Desligar a câmera. Apenas nas aldeias. Desligar a nossa. Talvez desligar a câmera, nossa, para ver se dá uma... Reconhecimento reconhecimento dos profissionais. Aí aperta aqui, já... Vamos ver se já dá. Foi um marco. Tá. Vencedores indígenas. Então a gente teve isso como marco, né? O reconhecimento dos especialistas indígenas, que foi esse ano, agora, recente, que, enfim, pelo menos formalmente isso aconteceu, e o primeiro encontro nacional de parteiras e parteiros indígenas, que é o que, enfim, vai puxar toda essa conversa para o que a gente vai falar. Isso como marco nacional, né? O primeiro encontro promovido pela Secretaria de Saúde Indígena, que acabou de acontecer,
o que é muito importante pensando numa atenção diferenciada, né, aos povos indígenas. E aí, especialmente no estado do Amazonas, a gente tem a lei das parteiras, que garante a presença das parteiras nas maternidades do estado do Amazonas. Só que a gente tem várias infrações, né, dessa lei, muitas parteiras não conseguem entrar nos hospitais, e especialmente em São Gabriel da Cachoeira, isso é muito difícil de acontecer, precisa de um diálogo muito grande com a gestão da instituição, e, enfim, não é uma coisa livre, assim como está disposta na lei. Aí eu vou trazer para vocês aqui só bem rapidinho que a gente tem, só para a gente entender um pouco mais, que dos últimos 20 anos, né, as mulheres indígenas, elas continuam tendo ainda a maior parte dos seus filhos por parto normal, só que aqui é um outro gráfico que mostra que cada vez mais as mulheres têm ido ter bebê no hospital. Então, de 2004, a gente tinha ainda a maior parte dos bebês nasciam no domicílio, e isso foi mudando ao longo dos anos para a gente ter aqui, o azulzinho é o hospital, então os bebês agora, né, têm nascido cada vez mais no hospital. E o que isso significa, né, para a gente que trabalha com mulheres indígenas? Quando a gente pensa no cuidado das mulheres indígenas, é diferente da forma como as práticas de saúde são executadas no território. E aí, enfim, trazendo para amarrar um pouco, né, o que a gente já ouviu, né, da Fran, da Sandra, esse cuidado é feito em relação à mulher, ele é feito por todas as mulheres e pela comunidade toda, né? Então, como elas falaram, o Fran falou, a Sandra falou um pouco sobre esse processo, os processos dos resguardos e dos cuidados durante a gravidez e durante a vida, né, da mulher. Então, durante a gravidez, a mãe e também o pai fazem resguardos para garantir a saúde do bebê e um bom parto. Então, e terem um bom parto. Então, esse resguardo, esse cuidado, ele é feito na vida de uma mulher que ainda vai nascer pela sua própria mãe e pela comunidade ao entorno. E aí, esses resguardos, muitos deles são direcionados no período da primeira menstruação e são revitalizados sempre, né, nas outras menstruações, nas outras gestações. As mulheres mais velhas, como a gente ouviu, né, elas são o pilar desses conhecimentos, elas vão ensinando, elas vão cuidando dessa saúde, entre aspas, né, saúde reprodutiva, que é o que a gente chama dentro da saúde, mas elas vão cuidando desse corpo dessa mulher que vai produzir outras pessoas, né, que vai construir e fazer, né, outras pessoas que são os seus aparentados, né, que são os seus parentes indígenas. E são as mulheres, especialmente as mulheres e as mulheres mais velhas, né, que vão contribuindo para essa atualização desses conhecimentos. E o trabalho na roça, né, como a Fran disse muito, né, enfim, todo esse vínculo com a roça, com a terra, que é o que ajuda, né, o que produz esse corpo dessa mulher, esse corpo forte, esse corpo que é capaz de gestar, que é capaz de dar, né, enfim, a partir do corpo da mãe, promover uma saúde boa para esse filho. E, além disso, né, todas essas proteções, todos esses benzimentos que são realizados durante todo esse processo de vida, né, dessa mulher. E tudo isso é uma forma de circulação do cuidado dentro da comunidade. E eu trago isso porque é uma perspectiva que a saúde, mesmo nessa prática de atenção diferenciada, ela não enxerga isso como uma prática de saúde, né? Em grande medida, a gente ainda tem inúmeros profissionais que negligenciam todas essas práticas, não reconhecem essas práticas, o que dificulta muito, né, a atenção dessa mulher quando acontece o que a gente está vendo, que é o maior encaminhamento dessas mulheres para o hospital. Aí a mulher tem que lidar, hoje em dia, né, com a diminuição das parteiras, dos pajés, dos benzedores, e aí a gente tem, como no caso de Assunção do Içana, o exemplo, né, das escolas vivas, né, da escola viva lá no território,
mas, infelizmente, em muitos outros territórios, como eu mostrei, né, São Gabriel Gigante e outras comunidades indígenas também, espalhadas pelo Brasil todo, a gente não tem em muitos lugares, né, um local físico mesmo para fortalecimento dessas práticas, desses saberes, e o que a gente tem, na verdade, o que se apresenta para a gente é a diminuição, né, das pessoas que carregam esses saberes, esses conhecimentos. Todas as mudanças culturais, as mudanças de alimentação, isso influencia diretamente na forma como a saúde enxerga esse corpo, né, invalida os saberes dessas mulheres e enxerga esse corpo que está mudado, que está mais propenso ao risco. E aí eu trago aqui, então, que essa atenção diferenciada que a gente propõe enquanto saúde, ela, na verdade, não tem feito muito diferente, né? A mulher, ela tem esse desafio de quando ela é caracterizada como uma condição de risco, né? Enfim, ela precisa sair do território dela, da roça dela, da família dela, de todo esse ambiente com o qual ela pertence, que ela se fortalece, ela tem que sair de lá e ir para a cidade, onde muitas vezes ela não tem apoio, essa continuidade do cuidado é quebrada, então na comunidade, às vezes ela tem um profissional que ela já conhece, mas quando ela chega na cidade, ela quebra esse cuidado. O familiar também, o parente que cuidava dela lá na comunidade, muitas vezes não acompanha ela na cidade. Aí todas as mudanças de alimentação, a separação, né, da sua própria casa, a quebra dos resguardos, porque ela não está mais na cidade, na casa, né, dela na roça, tem que mudar para a cidade, então ela não consegue muitas vezes fazer os mesmos resguardos. Então isso influencia direto a forma como essa mulher acessa a saúde, né? E aí essa ideia que eu tenho trabalhado muito, né, em São Gabriel, que as pessoas, elas, enfim, as políticas se justificam dizendo que o acesso à saúde, né, das mulheres está facilitado porque tem muitas instituições, mas quando a gente fala, né, de acessar a saúde, não é simplesmente ter o equipamento físico lá, né, mas sim a mulher conseguir de fato que a sua própria perspectiva de saúde seja reconhecida por aquela instituição formal, que a gente sabe que isso não acontece. Mas mesmo assim, as mulheres, elas agenciam o seu próprio cuidado, né? Elas fazem as suas práticas de cuidado, independente, enfim, mesmo com essas tensões, né, do serviço. E aí as mulheres, elas enfrentam uma lógica grande, né, de experiências de violência em toda a sua trajetória de vida, que vai, enfim, ficando mais complexa ainda dentro do período obstétrico, né? Mas elas conseguem, de alguma maneira, negociar o tempo e onde elas vão ficar quando elas precisam ir para a cidade. Elas tentam levar com elas mesmo, né, produtos, alimentos protegidos, benzidos, que vêm do seu próprio território, para depois chegar na cidade, conseguir fazer pelo menos parte, né, dos resguardos que elas aprenderam. Elas acionam as redes que elas têm de conhecimento, enfim, profissionais que elas conhecem, pessoas que elas conhecem, para acessar um pouco melhor, né, esses serviços de saúde, recebem os cuidados dos pares e dos parentes que estão na cidade, né, e que também mandam os caseiros, enfim, todos os tipos de remédio possíveis. E aí, tudo isso acaba configurando cada vez mais o que também materializando um pouco o que a gente sabe, né, das mulheres indígenas, que elas são elas mesmas, né, a fonte de muito conhecimento e do conhecimento indígena e da própria perpetuação desses conhecimentos, né, e elas, enfim, tentam, mesmo com todas essas tensões, manter vivo esses conhecimentos, mesmo quando a biomedicina impõe que outras lógicas sejam implicadas na vida delas. E aí, enfim, já finalizando, né, o que a gente precisa pensar, né, nessa lógica dessa atenção diferenciada, que não deve se limitar apenas no território que é entendido como território indígena, né, mas que também precisa acompanhar a mulher em toda a rede do serviço. A gente precisa ter esse fortalecimento
dos saberes, das práticas das parteiras, dos conhecedores tradicionais, das mulheres, né, nos próprios territórios, em parceria com o serviço de saúde, e ter essa sensibilização, né, dos profissionais. Gente, é isso. Acabou. Muito obrigada, Natália. Ah, tá no mudo. Tá no mudo? Não, estou ouvindo. Acho que só a nossa câmera que tá. Bom, vamos É. tentar estar com a câmera. Se ficar muito ruim, a gente desliga de novo. Tá. E agradecer por todas essas apresentações maravilhosas, incríveis. Realmente a gente vê, né, nas três falas, como as mulheres elas estão à frente, né, dos cuidados, não só delas e das crianças, mas também do homem, também do território, né? Na fala da Sandra fica muito claro isso, essa conexão, e da Fran também, e você também, enfim, dessa relação, né, do corpo-território, de como cuidar do corpo e cuidar das vidas tá implicado, né, é tudo uma coisa só. E também em todas as falas apareceram menções sobre essas transformações, né? A Sandra falou bastante sobre a violência, né? E como essas mudanças, né, estão transformando as relações, né, entre homens e mulheres na aldeia. E no seu caso, Natália, eu fiquei muito interessada que você fala dessa... Pode sentar aqui ou aqui, Sandra, também, se quiser. Tentar virar, que é para você. Tem fio, eu tenho medo. Ah, não, senta aqui, então, melhor. Isso aqui é minha, né? É sua. E no seu caso, Natália, você também falou, né, das transformações, né, mas eu achei interessante que você mostra que os bebês têm nascido menos no hospital, né, nos últimos anos. Então, eu vou começar, né, com você, assim, eu não quero também tomar muito tempo, porque a gente está com o tempo meio apertado, eu quero abrir, né, para o público, mas eu queria que você pudesse contar um pouco, você fala, bem agora no final, você falou dessas formações, né, das parteiras indígenas, e eu queria entender, né, do ponto de vista da saúde pública, como que isso está sendo mobilizado nessas ações, né, para fortalecer os cuidados das mulheres, cuidados femininos, e como que, né, como que a saúde pública está pautando nessa questão que você falou que é difícil, né, como que você tira uma mulher do seu território, né, onde é a casa dela, onde tudo, né, o universo dela está ali. E se você puder falar um pouco também rapidamente, assim, sobre esses agenciamentos, né, que as próprias mulheres, né, fazem, elas pautam o reconhecimento, né, dos seus saberes ancestrais, mas você fala que, ao mesmo tempo, elas também estão agenciando seus próprios cuidados, você citou que elas levam algumas coisas, mas eu gostaria de saber mais, por exemplo, acontece de as parteiras irem no hospital e elas acabarem sendo a protagonista do cuidado, ou elas ainda ficam numa relação de um certo distanciamento, né? Ou se ali a rotina hospitalar e médica ela continua operando. Eu acho que é isso. E para a Sandra, peraí, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Aqui. A gente conversou bastante ontem, né, depois da defesa, e eu fiquei pensando muito isso sobre o que você falou da importância, né, das mulheres, além delas serem protagonistas dos cuidados e de carregarem, né, a comunidade, essa coisa de fazer os homens, né, fazer meninos, fazer homens. Eu queria entender mais como que é esse processo, né, com essas transformações que você verifica, como que está sendo esse processo, né, de ensinar esses homens a, por exemplo, a não serem, né, tomados de alguma coisa, capturados de alguma forma por essa lógica patriarcal, né, se é uma coisa que continua sendo das mulheres, né, de conversando com os filhos, conversando com os maridos, com os homens, se também é uma coisa geracional, dos homens mais velhos, eles percebem isso também, nossa, meu filho
eu não era que nem ele não é por exemplo, um irmão que cuida da irmã ou que cuida da esposa como era antigamente. Queria entender um pouco isso. E você fala também das violências, né? E como que o território, né, ele tá, e a vida e o começar reagindo, aí a Natália reage. Assim, eu sugiro que talvez, se tiver alguma pergunta... Juntar, né? Melhor, tá. Não, tá bom. Legal, não, tá certo, tá certo. Tá bom. Sim, é verdade. Natália, você caiu aqui, mas eu acho que você ouviu a minha colocação, né? Eu estava depois fazendo uma colocação para a Sandra. A gente está com o tempo bem apertado. A gente vai abrir agora para o público, pegar as perguntas do público e aí vocês duas reagem. Porque a Francine, ela teve que sair, ela tem uma consulta médica. Você fala só para. Você fala, você está conseguindo ouvir a pergunta? Porque eu não sei como está essa coisa do. Eu acho que o microfone é aqui. Tá bom. Bom, bom dia, eu sou a Maiara, eu estou no doutorado em psicologia, e eu atualmente eu estou coordenadora de um cursinho popular, pré-vestibular do CEPOP, por uma proposta do MEC, enfim. E aí surgiu uma oportunidade agora, que como esse cursinho é na Zona Norte de São Paulo, de abrir uma sala lá no Jaraguá, na aldeia, dos Guarani. E aí, enfim, eu estou conversando com os professores, com o Matheus, que é da escola de IPT, mas aí, ouvindo a Sandra falar, eu tive um pouco da dimensão de um problema que talvez nós vamos encarar lá, e aí eu pensei um pouco no Paulo Freire, né, de discutir física e química por uma perspectiva indígena, mas eu queria que a Sandra comentasse um pouco sobre como que a gente consegue fazer essa conexão, porque o cursinho ele está nesse intermédio, né, de tentar trazer os jovens para a universidade, para o vestibular, enfim, alguns caminhos possíveis aí para a nossa educação já. Mais perguntas? Bom, é uma pergunta um pouco mas você fala disso da criação de narrativas, né? Eu acho que é fundamental, super importante a criação generalizada de narrativas, né? E aí você fala, né, dos quadros antropólogos, das narrativas. Eu tenho ido um pouquinho mais atrás, eu tenho uma pesquisa histórica com os filibusteiros, né, e aí o momento da invasão, né? Então, assim, a vinda daqueles barcos com 500 homens, 3 barcos com 500 homens chegando, né, naquelas comunidades. E esses homens que chegavam e falavam, eu quero falar com o cacique. Né? Então, se você tivesse figuras ali que fossem mulheres, né, lideranças que fossem mulheres, elas automaticamente, naquele universo ali, já eram excluídas, né? Então, como que essa continuidade, e nisso foi criando uma certa continuidade, talvez, de figuras, né, de chefia, né? E eu fico pensando um pouco sobre a língua, né? E, assim, a língua tupi, ela não é genderizada igual o português, né? A gente tem
linguisticamente, né? Então, assim, claro que você tem algumas formas com gênero, então, vai um texto dessas, né? Menino, mano, outro não. Mas tem outras que não tem exatamente gênero. Por exemplo, chefe, não necessariamente é o chefe, é chefe, né? E aí a gente, na nossa tradução, automaticamente coloca chefe como o chefe, que é o nome, né? O gênero em português, mas não só o gênero linguístico. Talvez tenha tido essa, né? Você cria o chefe quando chegam 500 homens e querem falar com o chefe, né? E isso vai criando, né? Talvez alguns processos que você vai criando figuras de gêneros em nomes que talvez fossem não genderizados, né? Por exemplo, o próprio lavar, né? Que é gente, né? Mas a tradução é sempre homem. Você vai nas traduções feitas historicamente, é o homem, né? Então, eu fico pensando, não sei, o que você pensa sobre isso? Assim, se os termos, por exemplo, termos de liderança, né? Eles são termos masculinos ou femininos, ou talvez a gente foi criando isso um pouco historicamente, assim, né? Para a Sandra também, que eu acho que um comentário com a Natália, primeiro, registrar esse dia, sexta, que foi uma maravilha, agradecer a Aline que fez essa coordenação toda, a Marina que possibilitou isso institucional, porque foi muito bom a sua fala, Sandra, você tem noção? Porque você está fazendo um avanço numa série de discussões que a gente está propondo. Você está olhando de dentro, muito, não sei se a palavra é correta, mas é muito erudito tudo isso que você está fazendo, né? Você está dialogando com a antropologia, descobrindo problemas na antropologia, mas também dialogando com ela, que tem um acervo de narrativas, de tudo, que você está dando corpo, sangue, terra e ar para essas narrativas na hora que você inverte. Você fala, as mulheres têm um trabalho de construir homens e mulheres em terras, né? Dá sentido para isso tudo. E quando você fala isso, você já pauta as políticas públicas. O que nós vamos fazer com escola, com saúde? Então, foi muito bom. Faz logo essa tese. Então, eu estava esperando. Não sei se já foi publicado. Vamos fazer um livro. Vamos colocar esse livro. Olha, muito obrigada. Eu falaria para a França outras coisas complementares, mas também vocês perceberam que vocês fizeram quase que uma divisão, né, de percepção das grandes questões contemporâneas de violência. Eu acho que as duas apontaram para como a gente deve discutir esse termo, que eu tenho que usar entre aspas, muitas aspas, que é a discussão de gênero nas terras baixas sul-americanas, no mundo americano. Nós vamos ter que cuidar de como fazer isso. E você dá trilhas, caminhos para que isso aconteça, sem criar uma coisa que já foi discutida pela antropologia, que não é levar automaticamente a discussão das feministas para uma aldeia. Não vai dar ruim. Não é isso que nós não estamos tratando do mesmo tipo de violência, tem que qualificar o que está acontecendo. E você fez a gente viver todas as camadas na sua fala, né? Até onde vão todas essas... A questão a questão da história, a questão de como isso tudo impacta, né? Mas como tudo isso é administrado nas aldeias, que não é simplesmente uma violência ponto, né? Então, agradecer a fala maravilhosa que você fez, muito boa, muito inspirada, e que vai inspirar todos nós, né? Para a Natália, você está ouvindo, eu acho que tem uma coisa muito linda na sua apresentação, que você atualiza o que está acontecendo, que é resultado de lutas indígenas, de décadas, e que você está etnografando, para nós é muito importante. E minha pergunta, passando não tem nem pergunta, para a Natália, eu queria um comentário sobre essa questão do hospital mesmo, né, da assistência do hospital. Porque hoje a gente não vive mais uma realidade que é possível dispensar hospitais e assistência médica, e eu queria que você comentasse como essa demanda por uma saúde de qualidade nos hospitais e nas assistências. Isso é um lugar que a gente não pode esquecer de
de registrar, que é uma demanda dos povos indígenas do Brasil inteiro. E que tudo que foi conquistado até agora, que você está etnografando, foi resultado de muita luta para que haja assistência. Outra pergunta: como é esse polo Yanomami, né, que teve todo o investimento de saúde pública do Brasil para o polo Yanomami? Você sente diferença? Você está acompanhando o que está acontecendo? Obrigada, Natália, pela sua apresentação também. Natália, com algumas mulheres agora que eu tenho conversado aqui no doutorado, São Paulo, sobre essa presença delas no trabalho de parto nos hospitais, né? Várias tiares falam que não querem ir, assim. Tipo, né, em vez de estar tendo essa luta para que elas participem, tipo, não é um lugar acolhedor para elas não querem estar lá. Então, assim, o melhor é que elas tenham os partos em casa mesmo, porque não é um lugar que elas se sentem à vontade, assim. Achei interessante. Assim. Eu acho que eu queria só também agradecer assim, as duas, né, a Natália, e parabenizar pelo trabalho, pela pesquisa e pelo trabalho mesmo, uma atuação, mas queria agradecer assim, a fala da Sandra, pela, sei lá, foi uma aula mesmo, Sandra, vou te falar, viu? E acho que você traz uma coisa que na defesa de tese da Aline ontem foi perguntada, né, pela Françoise, que quando ela fez uma espécie de provocação para a Aline, que acho que acabou ficando sem resposta, mas é assim mesmo, né, sobre a questão das histórias, né, das narrativas em relação às novas gerações, porque ela perguntou, mas essas mulheres jovens, por exemplo, essas que estão escolhendo ter parto no hospital, elas, quer dizer, essa geração jovem, ela ainda se orienta pelas narrativas e pelos rituais? Acho que eu entendi que foi uma pergunta que ela colocou. E eu acho que o seu trabalho desde o mestrado fala disso, né? De como essas narrativas, elas não param de ser atualizadas para dar sentido à experiência, para orientar a experiência, mas porque elas também não são fixas, elas não têm leitura fixa. Acho que tem uma contribuição, assim, para a gente pensar o que são as narrativas, e o caso que você traz do seu filho é muito emocionante, assim, é lindo. Então, eu acho que, de alguma maneira, você já respondeu a pergunta da Françoise, da Aline, mas talvez você queira falar mais disso, assim. Porque acho que há também, por outro lado, você falou, mas hoje em dia a gente não corre, acaba que a gente não conta as histórias. E eu lembro que na sua tese, na sua dissertação, você fala, tem as narrativas antigas, né? Tem essas narrativas das origens, mas tem as narrativas atuais também. Tem as histórias atuais, que também são narrativas que informam e que fazem pensar e orientam a como viver os mais jovens. Então, se você poderia falar um pouco disso. E acho que essa contribuição você traz também sobre as narrativas, elas não param de ser relidas, né? Repensadas, à luz do que está acontecendo hoje, e o papel de a leitura, como elas são ouvidas, interpretadas por homens e mulheres, faz muita diferença, que essa pergunta também traz. As histórias, elas têm leituras próprias a partir das mulheres e dos homens, né? E outra coisa que eu acho que é uma contribuição, assim, muito potente que você traz para essa discussão de gênero, a gente chama de gênero, né? Na academia, é que, porque eu acho que há uma insistência muito grande sobre o cuidado entre as mulheres, e a gente sabe que isso é verdade, né? A importância das mães, das avós, das tias, mas você traz uma ênfase gigantesca na questão do cuidado mútuo, né? De que uma mulher existir, tem que ter um homem cuidando dela, para o homem. Essa questão da complementaridade, que não é só aquela complementaridade do trabalho, como a gente fala na antropologia mais convencional, mas que é uma complementaridade na constituição do corpo, do ser mesmo. Eu acho que dá um salto também em relação a várias discussões para a gente sair de um lugar meio feminismo que pode ser bobo, eu acho. Acho que você traz uma coisa assim da presença dos homens, da importância dos homens nessa discussão, e de como a gente tem até a responsabilidade de educá-lo. Isso, só agradecer. Quem quer falar? Pode falar, Sandra. Então, eu vou costurando algumas coisas. Como eu falei, assim, na minha pesquisa, né, eu fui entendendo que
Fazer homem, na verdade, é um conjunto de elementos que faz parte do todos, né? Como, por exemplo, eu falei, né, que requer território, requer aquele elemento que faz parte do cuidado, né? Por exemplo, para os meninos que estão no ritual, eles não podem, no período de engrossar a voz, eles ficam 2 anos, né, fazendo ritual, mas ritual é o fazer corpo. Aí tem a ideia do sangue quente, né? E aí eu tive que perguntar o que é sangue quente. E aí eu lembro que eu coloquei isso na minha tese, né? Que os homens misturam todo dia, né? Que o sangue quente circula o tempo todo, e é isso que eles têm que controlar, fazendo ao contrário do que as mulheres, por exemplo. O que é sangue quente, né? Sangue quente é essa tensão, né? E essa tensão está no período que o Juruá chama adolescente, né? E é um outro momento de você saber equilibrar o seu sangue quente, né? O que é sangue quente? Que você precisa fazer todos esses rituais, por exemplo, os meninos têm que fazer dança, têm que pescar, Então, tem séries de regras que, por exemplo, quando eles vão pescar, ele pode ficar o dia todo sem comer nada, mas tem que trazer aquele peixe, e esse peixe eles não vão comer, eles vão ter que doar. É uma forma de ter paciência com o outro, porque o sangue quente dele, o equilíbrio do sangue quente deles é o bem-estar do todo, não é dele, sabe? Então, isso tem muito a ver com a questão do próprio cuidado, que essa relação. E, para isso, tem que ter rio. E muitas aldeias não tem mais rio, né? E tem que mergulhar na água, por exemplo, nesse período, os meninos não podem tomar banho de água quente, por exemplo, é proibido, tem que mergulhar no rio, e até mesmo para lavar os espíritos, né? E os espíritos também lavar os espíritos, eles falam assim, que, por exemplo, os homens guarani, a maioria são muito calados, porque eles construíram isso. Ele não pode ficar nervoso, não pode ter resposta imediata, eles têm que refletir. Então, esses 2 anos é segurar a onda, digamos assim, do sangue quente, porque ali é o momento deles fazerem sangue equilibrado. Isso. E nós, mulheres, é o contrário. E aí, a gente é anti-frio, né? E eles são frios, né? Que eles vão dizer assim, tipo, eles vão ter que tomar banho com água gelada, sair, fazer casa, usar o tempo todo o seu corpo movimento. Seu corpo, quer dizer, como desafiar o corpo, né? E aí, eles vão chegando um momento que, quando ele se torna homem, né, que ele já tem que carregar essas coisas. Aí está todo associado com essa questão do abandono da minha decisão, ter paciência com a irmã, o que os homens têm que fazer. Então, tem uma relação muito, essa relação do que não pode, por que não pode fazer isso, né? E isso é muito assim, não é na escola que se faz isso. E a escola poderia fazer esse complemento. Por quê? Porque requer um outro espaço de diálogo, porque nessas horas, quando as mulheres contam essa história, elas choram, elas vão contar a história, elas vão chorar, e o tempo, né? Também existe um marcado específico para essa história, porque é uma história que nunca acaba, ela vai por parte, e também acompanhando esse desenvolvimento do próprio ritual, né? Então, isso por isso que ela é complexo, não tem como a gente resolver uma parte, existe esses elementos que precisa o equilíbrio, né? Por quê? Porque eles falam que a terra, a mãe, né, como eles carregam carne, que é a terra própria, que é a parte da mãe, eles precisam movimentar isso, né, para poder se equilibrar com o movimento da mãe. Mesmo não é fazer movimento diferente, eles entenderem em que momento que eles podem ser complementaridade, né? Saber, por exemplo, a dança, ela explica muito isso, a dança do Iraijá, que é o Tchandaro, né? A dança, ela explica muito isso,
porque ela tem que saber esquivar, enxergar longe. O que é enxergar longe? Enxergar longe é saber escutar. Então, ela desenvolve todo esse movimento que a gente tem em cada função para que serve. Então, os homens, eles praticam isso. E o que implica isso é a própria falta de território. Eu vejo que isso, porque onde tem território mais completo, digamos assim, ainda tem, por exemplo, os mais velhos levar a pescar as crianças, né? Ainda tem, e onde também existe ainda esse tiramão, e muitas aldeias já não tem mais. E essas gerações, né, que hoje eles têm essa confusão porque existe essa cobrança, né, da escola, porque tem que levantar cedo, ir na escola, que não sei o quê, e aí essa rotina de escola também tira isso um pouco disso, porque como se aí tem uma implicação que quando eu falo, né, e eu coloquei isso na minha dissertação, né, eu lembro que quando eu dava aula, eu falei assim, nós fizemos proposta curricular e tudo, mas aí, o que aconteceu? Aí eu falei, nessa proposta, a gente falou, olha, quando a menina entra na primeira menstruação ou no período menstrual, elas vão se resguardar. Aí a secretaria vem me dizer o que eu vou fazer para essa menina que está de resguardo, tipo, educar, né? Quer dizer, como se o resguardo não fosse educação. Aí existe esse conflito de educação guarani para a educação juruá, que é imposta. Então, não respeita. Então, existe esse racismo, né, estrutural que a própria escola produz e reproduz o tempo todo. Se a gente não tivesse cuidado. A mesma coisa dos meninos, por exemplo, quando tem criança recém-nascido, na família não pode comer carne vermelha, e muitas das vezes aí se aposta nessa ideia do coletivo. Ah, mas eu não posso fazer para uma criança uma comida diferenciada. Por que não? Tem que fazer. E aí, muitas das vezes, essa complexidade e complicação, que muitas das vezes ela vem de uma escola, então, muitas das vezes, se achar que isso não é importante, isso já vem colocado na cabeça desse jovem, dizer que a ponto de chegar que o meu filho falar que se ele estudasse na escola particular, ele acompanharia os colegas. Então, muitas das vezes, isso acontece o tempo todo. Então, isso é uma reprodução que coloca nesse lugar, se a gente não batalhar para que isso tenha o espaço, pelo menos, de conversa sobre isso, né? Eu acho que é importante a escola ter essa proposta, né, de ter, pelo menos, um debate sobre isso, uma extensão de outra coisa, já que parece que não cabe muito bem isso numa escola. Então, eu acho que isso, assim, é complexo, não sei se eu tenho essa resposta, porque é um impacto muito grande. E hoje, esse juventude, ele quer responder às universidades, quer responder aos pessoas de fora, e não aqui. Então, para isso, a gente também esquece disso, e gera muitas questões, e aí a gente acaba respondendo. Isso aparece muito assim em todos os lugares, por exemplo, hoje, né, para eu poder fazer parte daquela sociedade que não me admite, não me acolhe da forma que eu sou, eu vou ter que virar meio que eles, sabe? Então, isso é complexidade e também é complicado isso dentro da comunidade. A gente tem mais eu vejo que a juventude ela tem mais essa ideia de responder a pessoa de fora, a escola, a universidade, a sociedade de fora, do que a própria a comunidade. E isso é o risco, isso é uma armadilha, porque aí a gente deixa de praticar, que é isso que é importante, que é fundamento da nossa forma de ser Guarani, Xoclen, Caingangue e vários outros, né? Então, eu acho que isso, pelo menos que eu percebo isso, né? E aí, assim, trazendo um pouco essa ideia também do que é física, o que é química, né? Eu acho que hoje, como eu falei, né? Muitas das vezes esses professores, inclusive, que a gente que já está, né,
nas universidades, muitas das vezes, principalmente os homens, eles não passam por esse processo da base para poder levar para, tipo, para a universidade, como eu falei, né? Quando eu entrei na universidade, no mestrado principalmente, eu comecei a perceber aquilo que a minha avó me contava faz muito sentido, que é uma ciência. E aí eu tive que batalhar para poder dizer que essa importância, esse é o meu ponto de vista e é esse que eu vou defender. Quer dizer, é isso que faz sentido para mim. Mas isso não significa que também a universidade não foi importante. Foi importante de me colocar para enxergar aquilo que é importante, que não achava que não era importante para mim. E, nesse sentido, eu falo que é importante a universidade, mas nem todos fazem esse caminho. Para mim, foi uma coisa muito importante, porque, primeiro, na minha graduação, eu fiz licenciatura. Eu não fui para curso normal, né, que muitas das vezes pedagogia, outros cursos não oferecem esse olhar complexo. E, na licenciatura, a gente estudou um pouco a narrativa nossa, tivemos essa autonomia de trazer o nosso modo de pensar, dialogando com outros saberes que é da universidade, né? Por exemplo, trazendo referência, e a gente vai se equilibrando com esse diálogo, né? Que as pesquisas que foram feitas, eu acho que isso me ajudou muito a entender qual é o meu lugar, né? Então, eu acho que se a gente não saber qual é o nosso lugar, a gente se perde, e aí onde eu pesquisei muito sobre a questão da química, o que é química, física, né? Teoria de física, química, e aí eu fui entendendo, né, que para a gente pedir permissão para os espíritos, né? Por exemplo, o David Copenhague fala sobre a queda do céu, ele traz toda essa relação teórica que química e física está associado, e a gente pensa, né, essa teoria, digamos, Juruá chama de teoria, né, mas é o que que está tudo nessa questão da cosmologia indígena. A cosmologia indígena está abarcado as questões da poesia, das questões dos saberes, a questão da arte, a questão do próprio física e química, coisa abstrata, né, que a gente não vê, mas que faz transformação. E o que faz transformação é exatamente esse conhecimento de que a gente traz a partir dessa ideia cosmologia, né, da narrativa cosmológica, como que surgiu o mundo para a gente. Então, ela está toda abarcada ali. Então, quando a gente fala, fala assim, tem que pedir permissão. Então, eu sugiro que talvez, né, trazer uma pessoa mais velha para falar sobre essa ideia do que é pedir permissão para os espíritos. Então, eu acho que seria começar a partir dessa ideia, dessa lógica, vai fazer mais sentido para próprio não reforçar que o meu conhecimento física e química é periférico, né? Tipo, não é conhecimento. Então, a gente reforça os mais jovens, dizer que aquela fala da universidade é mais importante do que eu sou, né? Então, eu acho que seria bom trazer para tratar disso, e aí buscar também como que se relaciona esse física e química, né? E aí trazer um pouco a partir da própria língua, do entendimento mesmo, só assim vai ter mais esse construção coletivo, né? Que eu acho que é importante. E quando fala também sobre a questão da liderança, né? Liderança é uma coisa muito, muito, muito jovem, né? Liderança, esse papel de liderança, de fazer mediação, como eu falei ontem, né? Por exemplo, parece que, né, a Sônia Guajajara, nada contra a Sônia Guajajara, nem a Ailton Krenak, mas assim, como se fosse, se tornou tipo uma espécie de semideus, o Juruá. Porque por Juruá, o sagrado não existe, sagrado é como se fosse coisa zen, romantizado, que na verdade o sagrado a gente faz o tempo todo ser sagrado, como eu falei, né? A partir do nossos imperfeição que a gente vai ajustando as coisas para se tornar, mas isso não significa que é zen, que não acontece nada, é a partir do nosso ajuste, o tempo todo, isso. E aí o Juruá já entende isso como sagrado, é uma coisa zen,
como se fosse um Deus perfeito. Aí personaliza a pessoa como se fosse porque sabe da coisa e por isso é tipo semideus. E isso é um equívoco. E aí acaba a gente esquecendo da base que eu vejo isso. Uma vez eu fui, quando eu fiz uma curadoria para o SESC daqui, do SESC Ipiranga, e a gente foi entrevistar lideranças. Aí, quando a gente... Até então, tudo bem, porque estava falando sobre Mãe Terra, e várias outras coisas, né? Aí, quando uma mulher veio, a gente entrevistou uma jovem, ela falou assim, eu vim aqui porque eu quero trabalhar, porque eu casei e o meu marido me prometeu que vai me dar emprego, e se não me der emprego, eu vou voltar para minha família. E ela já começa a fazer o negócio lá. E isso, você acredita que não foi no ar, não foi aceito, porque não era importante. Então, aí a gente já percebe como que a violência, coisas, né? Como se aquilo que a gente fala não é importante. E aí os lideranças falam, porque os lideranças falam bem, porque eles falam o que os juruá querem ouvir. E quando a gente fala, nós mulheres falamos, não é importante, porque é outra coisa. A gente fala da realidade, a gente fala dos nossos problemas. Então, é lógico que isso, com certeza, né, ela vai continuar se a gente não começar a dizer que esse é o sagrado das mulheres, independente da gente falar do nosso romance, do namorado que não deu certo, por isso, isso é a nossa versão, a nossa política, a nossa reação, isso é a nossa vida. Então, é a partir disso que a gente vai construir uma outra... por isso que existe esse conflito, mas existe também negociações. Não existe uma coisa assim. E aí, o juruá sempre vai procurar, que até hoje, percebo muito isso, né? Vamos chamar pessoa, por exemplo, né? A dona Catarina, né? Que foi uma da pessoa muito importante para a Constituição 88, para garantir os direitos indígenas. Ela estava por trás disso. Ela não está, assim, tipo, escrito no lugar nenhum, né? Então, por quê? Por ela ser mulher, por ela ser jovem, e ela falava assim, eu queria casar, não queria casar, se eu for casar, eu contrariava o desejo dos meus pais. Então, e aí a gente se vê nesse lugar. E como a própria Nhandeçu, ela se vê nesse lugar, mas ela tomou essa decisão de ocupar esse lugar de mulher que lutou, que não foi respeitada. Então, eu acho que tudo isso é importante trazer essas mulheres, né, junto para falar o que elas entendem de liderança indígena, qual que é a força delas, né? E por isso que eu acho que é importante trazer elas falarem juntos. E também não é uma figura que é muito valorizada, inclusive, dentro da própria estrutura, às vezes, porque a estrutura já é imposta dessa forma, né? E eu acho que, assim, essa questão das gerações também, que eu acho, essas gerações, como eu falei, né, são várias informações. Eu percebo que existem várias informações, várias pressões, não só indígena, né? E muitas coisas novas que aparecem, assim, sem preparo emocional nenhuma, porque a gente já está sendo atacado, né? Que você tem que seguir a regra Guarani, mas a regra Guarani tem uma outra coisa, que requer outra coisa. Aí vamos para o caminho mais fácil, digamos assim, tipo, esse é mais fácil, entre aspas, né? E aí a gente vai pegando aquilo que é mais, do que dá para a gente, como ferramenta, né? Para a gente... uma das coisas que eu acho importante nessa questão, mas também eu tenho várias críticas em relação a isso, por exemplo, a mídia, né? A mídia é um exemplo muito violento também, né? Mas, por um lado, foi importante, por exemplo, quando os Guarani Kaiowá, né, começaram a usar, né, câmera, celular, para poder fazer denúncia. E eu acho que é importante a gente discutir essa ferramenta, como que a gente vai utilizar. Eu discuto muito isso, essa ferramenta,
que é ferramenta, inclusive a obra de arte, por exemplo, né? A obra de arte contemporânea. A gente precisa discutir isso. Não que não pode fazer, nenhum artista pode produzir uma tela ou qualquer outra coisa, mas é importante discutir a ferramenta e o conteúdo, né? Porque são duas coisas importantes que a gente precisa discutir para que não haja essa armadilha de a gente cair ou reproduzir a própria invisibilidade de um, ou essas questões do mais importante. Então, eu acredito que não estou querendo tirar a responsabilidade dos indivíduos, são duas questões muito complexas, né? Que eu lembro que o professor Meliá falava isso, né? Que a gente constrói uma ponte, né? Quando a gente está entre aldeia e cidade, né? Que é a sociedade não indígena. E a aldeia, ela tem pouca ferramenta, né? Ferramenta, eu estou falando que quando a gente fala de ferramenta, né? Porque a gente tem o nosso próprio corpo, o nosso próprio saberes, que está sendo atacado o tempo todo. É diminuição de território, é luta pelo território, é luta pelo direito de escola, disso, daquilo, e a gente tem muita coisa que às vezes a gente não dá conta, e aí chega mais outras ferramentas, que a mídia e outras coisas, várias outras coisas, então a gente não dá conta, muitas das vezes, de repensar, de reproduzir, qual o caminho que a gente vai construir, o tempo todo enfrentar, eu acho que esse enfrentamento que fragiliza a nossa força de continuar fazendo qual critério que a gente pode construir, inclusive, para continuar fortalecendo esses nossos conhecimentos, né? Então, a cidade tem várias ferramentas, digamos assim, que boas e não são boas. E então a gente não tem muito tempo para a gente, filtrar o que é bom e o que não é bom. Então, hoje mesmo, né, existem várias questões, né, que livre, né, agora todo mundo tem celular, pode criar um conteúdo, fazer o que quiser, mas, assim, coisa mais importante, eu acho engraçado também isso, que hoje, né, eu estava pensando isso esses dias, conversando com os parentes, né, para a gente ter cuidado, por exemplo, essa exposição de indígena, de corpo indígena, muitas das vezes, é muita exposição, e às vezes a gente quer mostrar mesmo, mas é engraçado que essa exposição, ela impacta diretamente, são pessoas que, por exemplo, é fragilizado, e a gente acaba comprando essa ideia, né? E eu acho que um exemplo, né? O exemplo típico, né? Por exemplo, quando a Virgínia foi lá para ser julgado, aí o cara tirava selfie, não sei o quê. Por quê? Porque essa ideia que ela é bonita, jovem, e quando a Marina Silva sofreu aquele violência do próprio, silêncio. Eu falei assim, caraca, isso dói. Como que isso não repercute? Por que isso não faz efeito? E aí a gente vê, tipicamente, isso é uma violência que a gente está meio perdido. Meio não, estamos perdidos. Como é que a gente vai criar uma aliança, fortalecer nossas mulheres? Porque exatamente é isso que nós, indígenas, o que é estética para nós, indígenas? Estética é você saber fazer casa. Estética dos homens é saber escutar, falar menos, é menos violento. Então, é uma coisa estética que tem a ver com a relação com os outros. E estética de Uruá tem a ver com a pessoa, né? Com a pessoa linda, maravilhosa, magreza, que é outro padrão. Então, e aí onde está esse perigo, esse risco de hoje essa juventude, se não passar por isso, vai confundir que a estética está na pessoa, né, que está acontecendo um pouco isso. Eu vejo muito isso, essa juventude, por exemplo, colocando, muitas das vezes hoje tem vários influencers, não sei o quê, eu não sei muito bem lidar com isso, mas assim, eu vejo esse problema, e isso gera problema. Porque aí confusão começa ali
que a gente não vai querer ser gorda, não vai querer ser velha, né? E que eu vejo muito isso na sociedade juruá, né? Que como a gente como se fosse a gente fosse um objeto qualquer que descartado pode ser entendido da forma que eles entendem do sistema patriarcado e várias outras coisas. Isso é um perigo e que está atingindo também as populações indígenas, de modo geral, principalmente essas gerações novas. E aí, onde a nossa ferramenta é buscar de novo essas narrativas. E como que a gente vai fazer essa questão? Eu acho que é importante a gente trazer, reconhecer que o homem guarani, o homem bonito guarani, não está na física, fisionomia, não é isso. É isso que faz parte da estética. As mulheres, a mesma coisa. Por exemplo, nós mulheres, quando fala sobre o cuidado, né, a gente ficar eu acho que são muitas coisas. Então, eu acho que só queria falar, concluir essas falas, né, que eu acho que eu estou falando isso a partir da minha própria entendimento, né, desse olhar, dessa reflexão que eu faço. Eu estou dizendo isso porque não sei se é o que é, mas na minha análise eu entendo dessa forma. Natália? Oi, gente. Vou tentar ser bem breve. Entrei pelo celular para não ter tanto risco de cair. Sandra, sempre uma aula, né? Tudo. Não sei se vocês estão ouvindo ou não. Acho que travou. Travou? Voltou? Voltou. Pode falar. Cortou um pouquinho, mas pode falar. Tá. Acho que tentando responder um pouco, né? Acho que muito disso tudo que a Sandra traz, né, sobre a educação e essa lógica eurocêntrica, né, de como que a gente encara o que é uma educação que é válida e o que não é válida, tudo a gente pode replicar, ou quase tudo, né, para a área da saúde, né? E de uma maneira. É que as pessoas, eu falei até com a Aline isso, né? Os não indígenas, eles tendem a separar, né? A gente tende a separar o que é educação, tende a separar o que é saúde, e num contexto indígena a gente não separa isso, né? Então até isso, assim, né, dentro dessa minha fala, acho que vale, né? A gente aprende que saúde e educação e todo o resto, né, de como a gente se comporta na nossa vida, tem determinadas características que não são as indígenas que são as válidas, né? São só as que não são indígenas, são as europeias ou as eurocêntricas, enfim. E aí, pensando nisso, né, a saúde ela foi implementada nos territórios indígenas com essa lógica, né? Com a lógica de que a biomedicina eurocêntrica era a que valia, né? Então, todos os saberes tradicionais, os saberes indígenas, eles foram silenciados e violentados, né, em muitos casos. Então, especialmente no território do Rio Negro, para quem conhece um pouco mais, sabe que as parteiras, os que a gente chama de benzedores, mas não é bem assim, né? Cada etnia tem um nome para os conhecedores tradicionais. Todas essas pessoas elas foram impedidas de praticar os seus saberes. E com isso, a diminuição das parteiras no território foi algo que ficou assim evidente e tem reflexos nisso hoje. Então, respondendo um pouco a pergunta da Aline, né, sobre como é que está essa coisa tentando recuperar um pouco esse movimento, né, enfim, das parteiras a partir do Ministério da Saúde. Eu, como pesquisadora de saúde indígena, né, a gente tem visto esse movimento, né, do Ministério da Saúde, especialmente da Secretaria de Saúde Indígena, para essa
valorização, validação dos conhecimentos tradicionais, né? Mas ainda é uma coisa nova, né? É uma coisa que institucionalmente as pessoas não sabem muito bem como que equilibra, né? Os saberes biomédicos, que é isso, enfim, que uma de vocês trouxe, né? Os hospitais, eles são demandados pelas mulheres indígenas. Não é como se as mulheres não querem ir para o hospital. Muito pelo contrário. Em muitos casos, exatamente por ter uma noção maior hoje em dia de situações de risco, e não porque as mulheres hoje sabem o que é risco biomédico e antes não sabiam, mas porque exatamente as condições de vida foram mudando a ponto de levar essas mulheres a terem outros tipos de risco que antigamente não tinham e que hoje demandam uma investida hospitalar, mais tecnológica, né? Enfim, porque exatamente essas doenças da gestação ou esses desfechos que não são bons desfechos do parto, eles são muitas vezes decorrentes dessa mudança cultural influenciada pelo não indígena, né? Então, nada mais justo do que também o não indígena tentar ajudar a resolver esse problema. Mas, também respondendo em relação ao hospital, né? O hospital, ele é uma demanda, né? Em São Gabriel, a gente tem um problema estrutural, né? Como em vários territórios indígenas e em vários lugares periféricos também, que não necessariamente são lugares indígenas, né? Que é dessa desestrutura completa da saúde, né? O que, o que acaba potencializando um pouco esse problema em São Gabriel é o hospital militar ter uma rotatividade muito grande de profissionais, porque são profissionais que são militares também que vão para lá, que ficam por um curto período de tempo e são geralmente recém-formados, então tem toda essa discussão de que esse território acaba sendo um laboratório de aprendizado e não exatamente recruta profissionais especializados para atender demandas complexas, mas ao contrário, é como se os profissionais fossem para lá para aprender a como lidar. Então, mais uma vez, o racismo médico sendo assim realizado de forma evidente assim, né, no corpo das pessoas indígenas, especialmente no das mulheres indígenas, né, que a gente está tendo com vocês essa discussão, né, o que é gênero, enfim. Mas as mulheres, em toda a história colonial, elas sofreram violências assim, terríveis, né? E a gente continua vendo isso nos territórios indígenas quando a gente fala de atendimento obstétrico, da saúde da mulher como um todo, enfim. E pensando nessas questões, né? Então a mulher, ela continua, mesmo assim, mesmo com todas essas tensões em relação à saúde biomédica e esses conhecimentos indígenas, e essa dificuldade de levar para o equipamento de saúde, né? Levar para a instituição formal, né? Os conhecedores, porque é isso, muitos lugares não aceitam os benzedores, por exemplo, não entram, não podem fazer defumação, esse tipo de procedimento, isso não acontece no hospital. As parteiras, algumas entram, mas elas não têm autonomia de atender um parto, como uma enfermeira obstétrica, por exemplo, teria. Então, não existe esse reconhecimento ainda, né? Especialmente nesse território. Então, e aí eu estou falando de São Gabriel, né? Mas talvez outros territórios tenham alguns outros têm um pouco mais de abertura. Mas São Gabriel ainda não tem. E aí, mas as mulheres, elas agenciam o seu cuidado. E quando eu falo de agenciamento de cuidado, é que, por exemplo, mulheres que hoje estão tendo seus bebês, então, as mulheres dos seus 20 e poucos anos, 30 anos, elas já, muitos dos conhecimentos que elas deveriam ter aprendido com a mãe ou com as avós delas, foram proibidos delas aprenderem, porque exatamente essas avós foram impedidas de praticar, consequentemente as suas filhas e as suas netas também tiveram menos acesso a esses conhecimentos. Mas essas mães e essas avós, hoje, com essa abertura um pouco maior, conseguem, né, negociar esses conhecimentos, e aí é isso, né? O que elas fazem dentro do equipamento de saúde, por exemplo. Então, elas levam esses produtos que são preparados ou benzidos, ou, enfim, de alguma forma protegidos, quando elas vão ter o acompanhamento de saúde, não necessariamente só o parto. Mas elas conseguem levar isso para dentro do hospital, elas conseguem negociar o tempo que elas ficam também, né, na cidade, elas conseguem, de alguma maneira também, pelas suas próprias redes de contatos, né, enfim, conhecer, tentar ser atendida por um profissional que elas
têm um pouquinho mais de afinidade do que outros. Então, isso tudo é também o saber, é também o conhecimento, né? A articulação das mulheres, os agenciamentos das mulheres que são feitos, né? E aí, só respondendo em relação à questão Yanomami, o território de São Gabriel, ele recebe alguns povos Yanomami, mas não todos, né? Então, eu não tenho informação a respeito, né, tipo, de como que tem sido a implementação. Mas o que a gente sabe, assim, no geral, é que é um desafio muito grande, especialmente porque a gente tem agora, né, a GESUS, que é a saúde indígena, ela sempre foi terceirizada, né, ela foi uma das coisas pioneiras, assim, de terceirização da saúde. E aí agora a gente tem a GESUS, que é a agência do governo federal, né, que recruta esses profissionais, que a gente espera que tenha uma manutenção mais constante, né, dos profissionais no território, que esse é um dos principais problemas, né, quando há uma rotatividade muito grande, enfim. É isso, gente. Acho que deu para responder. Gente, obrigada, Nath. Imagina. Gente, eu queria agradecer a presença de todo mundo e avisar que, como a gente acabou atrasando um pouquinho, a programação da tarde começaria às 1h, a gente vai começar às 1h20, mais ou menos. Pra dar tempo de comer alguma coisa. O programa vai Vamos comer rápido, gente. Vamos no SEAD. Beijo. No SEAD, hein, Martinha?